Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? O negócio é o seguinte, a gente vai começar agora a unidade nova, unidade 4, chama-se a crosta terrestre. Vamos lá então? Então vamos lá, vamos começar aqui a unidade nova, unidade 4, a crosta terrestre. A gente vai falar sobre a camada, essa camada onde a gente vive, né, do planeta Terra. Nós já vimos aí que nós temos aqui a crosta, aí abaixo nós temos o manto, né? Depois nós temos o núcleo. O núcleo é dividido em duas partes, núcleo interno e núcleo externo. O manto é dividido em manto inferior e manto superior. E a crosta, essa camada fina em cima, onde a gente vive aqui, né? Vive sobre ela. Então nós vamos ver especificamente sobre a crosta terrestre. Vamos lá. O início na página, eu estou aqui na página 80, tá? Você pode acompanhar o livro aí comigo, na página 80, e diz assim: a formação da crosta terrestre. Vivemos sobre a crosta terrestre. A gente vive sobre ela. A camada mais superficial do planeta, que fica mais aqui para cima, vamos dizer assim, né? Temos o núcleo lá no centro e nós temos a crosta aqui do lado de fora. É como se fosse a casca de um ovo, né? A crosta seria a casca do ovo. As rochas e o solo que formam essa camada parecem não se modificar ao longo do tempo. Parece que não se modificam, mas sofrem transformações constantemente. Então vamos assinalar isso aqui, ó. As rochas e o solo que formam essa camada, né? Então dessa camada, sofrem transformações constantemente. Tais mudanças ocorrem naturalmente por ação, então essas mudanças ocorrem por ação da água, a água transforma o solo, os ventos transformam o solo, os seres vivos transformam o solo, por exemplo. A gente vai ver isso, por exemplo, a floresta as plantas têm raízes, elas quebram o solo, elas modificam o solo. Ou como consequência de impactos ambientais de atividades humanas, quando a gente, por exemplo, a gente queima e desmata uma floresta, a gente também vai alterar o solo. Ou com extração de minerais. A gente constrói uma mina e começa a retirar ali ouro ou diamante, começa a degradar o solo também. As plantações e as criações de animais. Então a gente planta, sei lá, você tira a mata para plantar soja, ou milho, ou algodão, ou para criar gado, né? Criar boi, você destrói, você altera o solo também, né? Você retira a floresta, você planta outras coisas ou cria animais ali, você altera o solo também. Ok? Então vamos estudar o solo. Bom, aí, ainda aqui nessa página, nós temos aqui, deixa eu só tentar mostrar para vocês aqui. Opa. Só descendo aqui, ó. Aqui está escrito assim, ó, vista aérea de extração de ouro no Pantanal, na cidade de Poconé, no Mato Grosso. Essa foto é de 2017. Olha só, você vê que em volta, lá no fundo, você tem uma mata, né? Você tem um campo verde. Aqui desse lado aqui dá para ver uma mata bem, né, uma mata mais fechada aqui na direita, só que aí no meio tem uma extração de ouro, né? Então fica aqui essa destruição no meio, olha só. Está todo devastado, né? Para extrair o ouro foi preciso fazer essa mina aqui, né? E aí destruiu toda a mata. Teve uma degradação aí. Tem uma barreira, dá para notar que é uma barreira, né? E se essa barreira estoura, esse material todo aí vai derramar aqui pela mata, né? Possivelmente vai destruir mais ainda. Se tiver uma cidade por perto, pode atingir, como aconteceu com as barragens que nós vimos um tempo atrás, que elas estouraram e atingiram a cidade, inclusive matando muitas pessoas. Ok? Aí desse lado aqui, ó, em cima, diz assim, ó, por que estudar essa unidade? Aí diz assim, ó, tá um pouquinho tampado, deixa eu puxar para cá. Aqui. Diz assim, ó, as rochas e o solo são recursos naturais de grande importância para os seres vivos. Os minerais, matéria-prima de diversos materiais de construção e de muitos outros que nos cercam, são extraídos das rochas. Por exemplo, o cimento para construir casa, ele é tirado do solo. O solo, por sua vez, é o local onde crescem plantas, que são a base de muitas cadeias alimentares. As plantas fazem fotossíntese, elas são as produtoras, né? Então elas são base das cadeias alimentares. Portanto, os animais, inclusive os seres humanos, dependem do solo para viver. É preciso conhecer as características das rochas e do solo, seus processos de formação e as transformações pelas quais esses recursos passam para compreender o impacto no ambiente de que seu uso
de seu uso pelos seres humanos. Tá? Então a gente precisa estudar o solo, ele é muito importante, né? A gente não se alimenta de solo, mas as plantas retiram do solo os nutrientes, sais minerais, e a gente se alimenta das plantas. Então é uma sequência aí, né? As plantas precisam do solo e da luz, nós precisamos das plantas, então nós precisamos também do solo e da luz. Ok? Então vamos seguindo para a próxima página. Ok, então vamos lá. Tema 1, composição da crosta terrestre. Como ela é composta? Vimos que a Terra é formada por 3 camadas. Nós já vimos isso, que a Terra é formada por 3 camadas: o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Entre elas, a crosta terrestre é a camada mais superficial, é a que está mais aqui na superfície. É formada por diferentes tipos de rochas. Vamos lembrar como que eram as 3 camadas? Se eu pegar aqui, ó, vamos voltar lá na página 37 do livro, nós temos esse esquema aqui que nós já estudamos, ó, das camadas. Lembram disso? Então aqui nós temos aqui, ó, dá para ver aqui, ó, a terra cortadinha, né? E aqui do lado como se fosse uma fatia de pizza aqui. Então nós temos lá embaixo, o amarelo, o núcleo interno, ele é sólido, né? É sólido, nós vimos. Depois o núcleo externo, ele é líquido, bem pastoso, né? Depois nós temos o manto inferior, que também é pastoso e quente. Depois o manto superior, que já é rochoso. E aqui em cima nós temos a crosta continental, nesse caso aqui se estiver embaixo do continente. E nós temos a crosta oceânica, se ela estiver embaixo do oceano. A crosta oceânica é mais fininha, a crosta continental é mais grossa, né? Chega lá, acho que 60 quilômetros, se eu não me engano. A continental é mais fina, em alguns lugares ela chega só a 10 quilômetros. Lembra que nós vimos que tinha uma equipe japonesa que perfurou o fundo da crosta oceânica para tentar chegar no manto, né? Eles tentaram ser a primeira equipe a chegar no manto, mas os equipamentos não conseguem, né? Que as temperaturas são muito altas, né? E derrete o equipamento. Então nós temos essa ordem aqui: núcleo, manto e a crosta. Essa que é onde a gente vive, é essa que a gente vai estudar. Então vamos lá. Voltando aqui para a página. Voltando aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Sim. Diz assim, ó. As rochas e os minerais. Os minerais são materiais geralmente sólidos, homogêneos, ou seja, eles têm sempre o mesmo aspecto, e de ocorrência natural. Entre os minerais mais comuns há o ferro, o alumínio e o diamante. Então, aqui nós temos 3 exemplos de minerais: ferro, alumínio e o diamante. São estruturas que são retiradas do solo, são minerais. Aí, continuando, as rochas. As rochas são compostas da união natural de minerais. Então, você tem vários minerais juntos, isso vai formar a rocha. Algumas são formadas por um único tipo de mineral, como é o caso do calcário. Rocha composta apenas de calcita. Calcita é um mineral de onde se tira o cálcio. Tá? Então, se você tem uma rocha formada só de calcita, você tem uma rocha que é chamada de calcário. Tá? Aí, seguindo. Mas a maioria delas é um agregado de diferentes minerais. A maioria das rochas tem muitos minerais. O granito é um tipo de rocha, por exemplo, né? É formado principalmente por 3 minerais. Tem 3 minerais no granito. Granito é aquela rocha, aquele material que a gente usa para fazer mesa, aquela mesa de cozinha ou aquela bancada de pia, né? Dá para fazer outros móveis também. A soleira que fica embaixo da porta, geralmente é granito também. Tem várias cores, né? Tem um granito que ele é escuro, bem preto. Tem um granito que ele é marrom. Tem um granito que é bem clarinho. Tem várias cores. E aí, quais são os minerais que formam o granito? Tá aqui, ó. O quartzo, o feldspato e a mica. Vamos assinalar aqui de preto, ó. Quartzo, o feldspato e a mica. O quartzo é aquele mais transparente, parece um cristalzinho misturado no meio. Aí nós temos o feldspato e a mica, que são mais escuros. Aí diz assim: além da extração de minerais, as rochas apresentam diversos outros usos, como na construção civil e nas artes plásticas.
Então, a rocha ela serve para muita coisa, inclusive fazer móveis, né? A gente faz móveis de granito, de mármore, né? E a gente faz também até estátuas, né? Estátuas de mármore. E várias coisas podem ser feitas com a extração dos minerais e as rochas. Bom, aqui embaixo tem um desenho. Deixa eu descer aqui para vocês. Aqui do lado tem um desenho. Tem uma foto de um granito, ó. Um pedaço de um granito. Dá para ver que tem umas coisinhas pretinhas, uns pedacinhos pretos, os pedaços mais transparentes, né? Aí diz assim, ó, fragmento de rocha granito. Note que ela é formada pela união de fragmentos de diferentes aspectos e cores. Então, essa parte mais branquinha e transparente é o quartzo. Essa parte mais escura e cinza é o feldspato e a mica. Os três juntos formam o granito, ok? E aqui do lado tem uma foto. Essa foto está mostrando uma rocha lá no fundo, quase que uma montanha, né? É uma montanha. E está dizendo assim, ó, paisagem com rochas expostas no açude cedro do sistema Jaguaribe. Fica em Quixadá, no Ceará. E essa foto é de 2015. Então, olha só esse morro aqui em cima, ele é uma rocha exposta, né? Uma rocha exposta. Se vocês já viram fotos do Pão de Açúcar, que fica no Rio de Janeiro, ele é uma rocha enorme. Né? Uma rocha, é uma montanha que é uma rocha. Ok? Então, tá. Vamos seguir. Continuando aqui na página 83, sobre minérios. Diz assim: ao longo da história, a utilização dos minerais e rochas pelos seres humanos foi se tornando cada vez mais frequente e diversificada. À medida que a gente foi conhecendo as rochas, né, a gente foi também descobrindo os usos para elas. E diz assim: atualmente fazemos uso direto ou indireto de quase todos os minerais conhecidos. Então, seja lá qual mineral que tenha na natureza, o ser humano já descobriu e já sabe como usar ele para o nosso dia a dia, para o nosso benefício. Inclusive separar algumas substâncias dos minerais que são úteis para nós. Aí diz assim: o aproveitamento de cada mineral está relacionado às suas propriedades físicas, como a sua transparência, a sua cor, o seu brilho, a sua dureza, que é a resistência, né? A dureza é a resistência dele ao ser riscado por outro material. A gente tenta riscar ele, quanto mais fácil riscar, menos duro ele é. Quanto mais difícil riscar o material, mais duro ele é. Aí diz assim: variedades do mineral quartzo, por exemplo, são utilizadas na produção de vidro. Então vamos colocar aqui, ó, o quartzo, ele é utilizado na produção de vidro por serem transparentes, incolores, duro e ter um brilho vítreo. É um ótimo material para fazer vidro. Depois, então o que acontece? Ele é aquecido, ele aquece, depois ele amolece, depois ele resfria e vira o vidro. Outras propriedades também possibilitam o uso desse mineral, do quartzo, na fabricação de instrumentos ópticos. Então, quartzo também pode ser usado, né, na fabricação de instrumentos ópticos. O que esses são os instrumentos? Lente, lupa, né, de óculos, lentes de telescópios, espelhos para telescópios, tá? E também mecanismos de relógios. Mecanismos para o relógio, mecanismos bem pequenininhos, são usados, são feitos de quartzo também para funcionar. Bom, aí continuando aqui embaixo diz assim: os minerais e as rochas de importância econômica para uma sociedade são chamados de minérios. Então, o que é, se na pergunta na prova, né, na avaliação tiver, o que é um minério? Minério são minerais ou rochas de importância econômica para a sociedade. Então, são os minérios. A atividade de extração mineral é chamada de mineração e deve ser realizada segundo determinadas regras, pois podem causar grandes impactos ambientais. Então, aqui tem outra coisa interessante. O que é a mineração? A mineração é a atividade de extrair o mineral, certo? E a empresa que faz a mineração é a mineradora, né? Uma mineradora faz a mineração, ou seja, ela tira o minério do solo. E tem que ter uma regulação, tem que ter uma fiscalização, porque pode provocar grandes impactos. Destruição da mata, né, da floresta, destruição do meio ambiente e acidentes como os que aconteceram, por exemplo, com as barragens, né, de Mariana e de Brumadinho, que estouraram e causaram grandes prejuízos e inclusive mortes de pessoas. Bom, aí aqui embaixo nós temos um vidro
Vamos ver a imagem aqui, ó. Tem uma pessoa fazendo uma taça. Olha só como ela faz a taça. O vidro está quente. Essa parte de baixo já esfriou, né? Ele já deu o formato de vidro aqui embaixo, ó. Já tem um formato de vidro, mas aqui em cima ainda está quente, ó. E ele está com uma espécie de um alicate ali. Ele vai moldando, ele vai fazer o fundo aqui da taça. Então provavelmente esse aqui ele vai apertar para ele ficar mais ou menos assim, ó, né? Ó. Ficar o fundo da taça assim. E aí ele deixa esfriar e fica pronta a taça, certo? Aqui do lado tem um quartzo, deixa eu passar aqui do lado, aqui ó. Aqui tem uma imagem do quartzo. Esse é um cristal. Tem gente que pega o quartzo e coloca na estante de casa, que diz que tem uma energia boa, que ele atrai energia boa e tal. Eu não acredito nisso, mas pelo menos de enfeite ele serve, né? Olha lá. Então tem gente que coloca na estante ali para enfeitar, ou para dizer que atrai energias boas. Aí diz assim ali embaixo, cristais de quartzo. O quartzo é muito utilizado na indústria de automóveis, na produção de partes de computadores, na construção civil e muitas outras áreas. Por exemplo, o vidro dos carros, né? Vidro, ele derrete o quartzo para fazer o vidro. Aquele vidro que quando quebra vira caquinhos pequenininhos, né? Partes de computadores também são usadas e na construção civil. Ok? Bom, aí vamos para outra página. Ok, então, no tema 1 nós vimos as rochas e os minerais e estão presentes na crosta terrestre. Aí nós vimos também que os minerais, quando eles têm valor econômico, a gente tira do solo e faz aquilo valer, ter um valor, né? Aí nós chamamos aquilo ali de esses minerais de minérios. Quem extrai os minérios está fazendo mineração e quem faz a mineração é a mineradora, certo? Ok, então agora nós vamos para o tema 2, que é os tipos de rocha. Vamos lá. Aí diz assim, ó, vamos assinalar aqui, né? Tipos de rocha. De acordo com a sua origem, as rochas são classificadas em 3 tipos. Vamos assinalar isso aqui. Ígneas, sedimentares e metamórficas. Vou até assinalar aqui 2 vezes. Ó. Ígneas, sedimentares e metamórficas. Vamos ver o que é isso? Só o significado um pouco de cada uma. Ígneo vem de fogo, tá? Vem de fogo, derretido, então tem a ver com lava, tá? Sedimentar quer dizer aquilo que se depositou, que foi repousando, foi ficando aos poucos. Então é aquela rocha que vai formando quando geralmente a água, o vento vem trazendo pequenas rochas e elas vão pousando em algum lugar e aquilo ali vai ficando, vai virando uma rocha, por exemplo, no fundo de um rio, no fundo de um lago, no fundo do mar, formam sedimentos. E nós temos as metamórficas. Metamórfico vem de forma, mudar a forma. Tá? Metamórfico, mudar a sua forma. Então são rochas mais antigas que mudaram de forma. E em geral elas podem ter sido, elas estavam na superfície e depois desceram para o fundo, vários metros ou quilômetros para baixo do solo, e elas se transformam. Algumas são como se tivessem sido cozidas e se transformam. O mármore, assim, a gente vai ver. Bom, vamos lá. Vamos começar então pelas rochas ígneas. Lembra que eu falei que a palavra ígneo vem de fogo, né? Está dizendo assim, ó. As rochas ígneas também são chamadas magmáticas. Então, as ígneas têm outro nome também, as magmáticas. Lembra que a palavra magma, né? Magmáticas vem de magma. Elas são formadas pelo resfriamento do magma. Então, assim que o magma ele sai do chão e vira lava e resfria, ele vira uma rocha. Essa rocha é do tipo magmático, certo? Agora, pode acontecer também da lava, o magma nem sair para fora. Ele resfria lá no fundo da Terra. E ele resfria, ele também vira rocha magmática, tá? Ou ígnea. Seguindo. Então tá lá, ó. Existem 2 tipos de rochas ígneas, que diferem pelo local onde o magma se resfriou. É isso que a gente vai ver agora. Deixa eu só subir a tela aqui um pouquinho. Nós temos as rochas ígneas vulcânicas, que elas se formam na superfície da Terra, quando o magma sai, extravasa, ele sai como lava dos vulcões e resfria rapidamente. Ele sai do vulcão e logo ele vai esfriando, né? É como se formam a pedra pómez e o basalto. O basalto é uma pedra escura,
preta. A gente usa para fazer calçada, para fazer rua, até ruas de blocos são feitos com basalto. Nós temos a pedra pómez também. A pedra pómez ela é toda furadinha. Eu vou colocar uma foto agora para vocês da pedra pómez e do basalto. Vamos lá. Ok, aí seguindo agora para as rochas ígneas. Aí nós temos aqui, ó, rochas, olha o nome, rochas ígneas plutônicas. Vamos ver o que é isso? São formadas por quando o magma se resfria lentamente lá embaixo da superfície terrestre, lá no fundo. É o caso do granito. O granito, então, é um exemplo de rocha ígnea plutônica. A palavra plutônica vem de Plutão, né? Plutão é o deus das profundezas, da escuridão, das profundezas, então lá embaixo, né? Lá embaixo, quando resfria lá nas profundezas, você tem uma rocha ígnea plutônica. Então, lá no fundo, rochas plutônicas, é o caso do granito. As vulcânicas formam aqui em cima, elas resfriam quando a lava derrama. Um exemplo é a pedra pómez e o basalto. Ok? Continuando, diz assim: as rochas ígneas são amplamente utilizadas na construção civil, na construção de casas e prédios, nos pisos, nos revestimentos de paredes, nos tampos de pias de banheiros e de cozinhas, né, o granito, em calçamentos de ruas, para fazer rua de paralelepípedo, a gente usa o basalto, e como componente do concreto. Para fazer concreto, tem também ali em pó, né? É feito um pó, e tem também ali rocha ígnea. Esse tipo de rocha também pode ser esculpido e transformado em objetos artísticos ou de decoração, fazer estátua, por exemplo. A pedra pómez, por ser porosa e com superfície áspera e abrasiva, é utilizada para a esfoliação da pele e para o polimento de objetos, por exemplo. A pedra pómez é usada, por exemplo, para passar na sola do pé, para tirar aquela casquinha que vai formando no calcanhar. O pessoal vai passando aquela pedra ali no calcanhar e vai raspando e vai tirando aquelas células mortas, aquele calo do pé. Usa a pedra pómez para isso. Ok, aí nós temos imagens aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Do lado esquerdo, nós temos paisagem com rochas de basalto expostas. Toda essa rocha aqui, ó, toda essa montanha aqui, né, e as pedras que caíram aqui embaixo já também, ó, que estão aqui, isso aqui tudo é basalto. É uma pedra escura. Aqui ela está até um pouquinho clara demais, vou mostrar, já mostrei, né? Uma pedra bem escura de basalto. Aqui do lado nós temos extração de granito numa pedreira. Olha lá, o cara está batendo aqui, ó, ele está fazendo uma linha aqui, ó. Ele vai tirar esse bloco aqui, ó. Ele tira um bloco. Esse bloco depois ele é cortado. E aí vira mesa, vira tampo de mesa, vira tampo de cozinha, bancada, né? Mesinha de granito, soleira. Olha esse blocão aqui quadrado, ó. Isso aqui tudo eles cortam e depois viram vários tampos. E olha só, eles cortam sempre assim meio quadradão, né? Para formar os blocos para o caminhão levar. E depois na marmoraria lá, eles têm umas lâminas que cortam e dão um polimento, uma espécie de uma lixa, né, automática, né? Uma máquina que vai lixando e deixa bem liso e bem bonito o granito. E aí, dependendo do lugar onde ela foi tirada, ela tem uma cor diferente. E aí, às vezes, é mais caro, às vezes é mais barato. Geralmente, aquele granito preto, aquele bem preto, é o mais barato que tem. Ele é chamado granito Ubatuba, é o mais vendido no Brasil. Ok, vamos seguir. Ok, então nós vimos as rochas ígneas, agora nós vamos ver as rochas sedimentares. Rochas sedimentares, nós temos assim, rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo e pela compactação de sedimentos, que são, em geral, fragmentos de outras rochas. Então você tem uma rocha que ela é fragmentada, vira pó ou vira grãozinhos, esses grãos caem em algum lugar, vai caindo ali, vai endurecendo e forma uma nova rocha.
tá? Isso é uma rocha sedimentar. Esses fragmentos são formados pelo processo de intemperismo. Vamos ver o que é o intemperismo. Intemperismo tem a ver com o tempo, a ação do tempo. Está dizendo assim, ó, o intemperismo corresponde à ação de fatores climáticos como mudanças de temperatura, frio e calor, chuva e ventos, alteração da cor, da textura, da composição ou da forma que é exposto a ele, por exemplo, as rochas. Então, por exemplo, o frio e o calor fazem com que as rochas dilatem e se contraiam. Então elas vão quebrando e vão se esfarelando. O gelo que se forma no meio das rochas, quando a água quando entra e congela, ela expande, estufa e quebra as rochas, esfarela as rochas. O vento, o sol faz isso também. Então, ao longo de milhares de anos, as rochas vão se quebrando, se esfarelando, vai virando grãozinhos pequenininhos, que forma a terra, né? O chão, aquele solo. Isso pode ser levado pela água, por exemplo, de um rio. Aí diz assim: os fragmentos podem ser transportados pela ação dos ventos ou das águas, que eu acabei de falar. Aí nós temos aqui uma pessoa, ela está diante de um paredão, de uma rocha, olha só, e dá para ver que essa rocha tem linhas, várias linhas. Não foi alguém que fez aquelas linhas, não. Essas aí são linhas, são camadas, são várias camadas, uma em cima da outra. Aí diz assim, ó, vou assinalar aqui de caneta preta. Rochas sedimentares no Parque Geológico de Varvito. Varvito, fica em Itu, São Paulo. Essa foto é de 2017 e diz assim, ó: note a sobreposição das camadas de espessuras variadas, resultantes de longos períodos de deposição de sedimentos. Ou seja, você tinha uma camada, né? Aí veio outra camada de um solo um pouquinho diferente, formou uma camada em cima, aí formou outra camada em cima, outra, isso foi afundando, foi descendo, as camadas de baixo foram endurecendo, foi formando outra camada, pode ser um rio, né? Um rio que passava aqui em cima, foi trazendo areia aqui, foi formando uma camada, endureceu, desceu, formou outra camada, foi formando e aí virou aquela rocha enorme com muitas camadas. Bom, aí diz assim: as camadas observadas estão dispostas de acordo com o tempo de sedimentação. Uma camada é mais antiga que aquelas acima dela. Então, as que estão mais abaixo são mais antigas, as que estão mais acima são mais recentes. E mais recentes das que estão situadas abaixo. Então, ou seja, as que estão abaixo são mais antigas dos que estão acima, ou as que estão acima são mais recentes das que estão abaixo, tá? Uma coisa interessante que a gente vai falar agora no texto é que no meio dessas camadas, enquanto está formando uma camada, pode morrer um animal ou uma planta e ele fica ali e forma outra camada em cima e outra, então ele fica uma espécie de sanduíche com um animal morto ali que se decompôs e formou só o esqueleto, né? Então esse esqueleto fica preso ali, então a gente consegue encontrar os fósseis de animais e até de plantas presos no meio das camadas dos sedimentos. Então, as rochas sedimentares são ótimas para a gente encontrar fósseis. São as melhores para se encontrar fósseis, são as camadas sedimentares. Bom, aí seguindo diz assim, deixa eu subir a tela aqui. Nós temos um esquema aqui, ó, que diz assim, ó, processo de sedimentação das rochas. Então, você tem ali um rio, aqui o rio está vindo ali, né? O rio aqui, ó, o rio está aqui, tá chegando no mar aqui, ó. Aqui está o mar, o rio está chegando no mar. Aí o rio, o que o rio vem trazendo? Ele vem trazendo sedimentos, areia, né? Então ele vai formando camadas. Olha lá, a primeira camada ali embaixo, né? Depois formou outra camada mais avermelhada em cima. Então você já tem aqui 3 camadas, essa de baixo, depois a do meio e a camada mais acima. Então você já tem aqui um sanduíche de camadas. Isso endurece, vira rocha, tá? E você tem então a rocha sedimentar. Olha lá, formou mais uma camada lá. Então agora você tem uma camada aqui, 2, 3, 4 camadas. E assim por diante. E aí está dizendo aqui do lado o seguinte, ó. Camada mais nova, com fósseis de organismos mais recentes. Aqui em cima você tem fósseis que morreram, olha lá, seres marinhos que morreram, estão presos na rocha. Acima você tem os bichos, os seres mais recentes. Lá no fundo, nas camadas de baixo, você vai ter os seres mais antigos. Então essas camadas, eles são cápsulas do tempo, né? Vão guardando ali os fósseis
conforme o tempo vai passando. Então, são cápsulas do tempo. As camadas de cima têm os seres mais recentes e as camadas de baixo têm os seres mais antigos. E assim a gente consegue também observar como os seres marinhos eles vão evoluindo, eles vão mudando, né? Como eles vão se alterando. Bom, aí diz assim, ó, aqui tá o que está dizendo ali no 1, 2 e 3, ó, o texto. O acúmulo de sedimentos pode ocorrer, por exemplo, na margem de um rio ou no fundo do mar ou numa praia. 2. Os sedimentos vão acumulando e formando camadas ao longo do tempo. A parte que está embaixo sofre uma pressão cada vez maior, ou seja, tem um peso em cima dele, de modo que acaba se compactando e endurecendo, vira uma rocha bem dura, né? E por último, as rochas sedimentares podem, às vezes, conter restos de animais e plantas que viveram no planeta em épocas remotas, os fósseis. E os fósseis vão ficando presos no meio das camadas. Então, é aquilo que eu falei, vai formando um sanduíche ali de camadas e no meio ainda ficam os fósseis. Ficam presos ali. Então, quando um geólogo ele vai procurar seres presos nas rochas, qual tipo de rocha que ele vai procurar? Ele não vai nas magmáticas, nem nas metamórficas. Ele prefere as rochas sedimentares. Essas são as que a gente mais vai encontrar seres presos ali, tá bom? Os fósseis, né? Dos seres, os fósseis dos seres. Aí aqui embaixo diz assim, ó. São exemplos de rochas sedimentares. O arenito, formado por sedimentos que se desprenderam do granito. Isso é interessante, ó. Quando o granito se esfarela e forma uma camada, ele forma o arenito. Então, arenito vem do granito. E depois nós temos aqui, pode formar também o varvito, a rocha varvito pode se despedaçar e formar sedimentos, e o calcário também pode se despedaçar, esfarelar e formar sedimentos. Bom, aí diz assim, os arenitos podem ser utilizados como revestimento de calçadas, pisos e paredes. A gente faz pedras, né? Pedras e cola na parede, faz aquelas paredes com pedras coladas, né? Reveste a parede com pedras. Já os calcários são usados na agricultura para o tratamento do solo e na construção civil. Então o calcário ele é bem branquinho, né? E ele é feito o pó daquela rocha e é colocado nas plantações. Aquilo ajuda a controlar o pH do solo. Quando o chão está muito ácido, as plantas não gostam. Então usa o calcário para ajudar a tirar essa acidez do solo. E também do calcário faz o cal, aquele cal que é usado pelo pedreiro para fazer reboco de parede, né? Como matéria-prima para a fabricação de cal e cimento. Já falei. As rochas sedimentares também são relacionadas com importantes fontes de energia, já que nelas são encontrados depósitos de combustíveis fósseis, como o petróleo. Também, quando o pesquisador vai procurar petróleo, em geral, ele vai nas camadas de solo que são sedimentares. Tá? Muito difícil encontrar petróleo nas camadas magmáticas, nas rochas magmáticas e nas metamórficas. As mais prováveis de se encontrar são nas sedimentares, nessas que formaram sedimentos, camadas. Tá? Ok. Isso vale para o petróleo, mas vale para o gás natural e vale para o carvão mineral também. São encontrados em rochas sedimentares. Continuando. Ok, aí para terminar essa parte de rochas sedimentares, nós temos aqui uma imagem de um fóssil de um peixe, né? Ele foi encontrado numa rocha sedimentar, exposto no Museu Municipal Padre Daniel Carnim, fica na cidade chamada Mata, no Rio Grande do Sul. Essa foto é de 2015. Dá para ver bem ali o esqueleto, né? O fóssil, o esqueleto fossilizado, ou seja, petrificado, que ficou entre duas camadas de rochas sedimentares. Então o geólogo ele vai tirando a camada de cima devagar, né? E aí ele olha essa camada de baixo, deve ter animais presos nessa camada. Se ele não encontrar, ele tira a próxima camada e vai encontrar na camada de baixo. Cada vez que ele desce, ele vai encontrando animais mais antigos. Animais não, fósseis de animais e também de plantas. Seguindo, os fósseis e as rochas sedimentares. Os fósseis são restos de seres vivos ou vestígios de suas atividades.
que ficaram preservados na rocha, né, em rochas, ou materiais como âmbar ou gelo. O âmbar é aquela melequinha que sai da árvore, uma melequinha, parece uma gelatina. Aquilo ali, os animais às vezes ficam presos ali dentro, insetos ficam presos ali, e aquilo ali endurece, vira uma rocha, fica muito duro e fica preservado. Às vezes fica milhões de anos, o animal fica preso lá dentro até a gente encontrar, né? Ou então no gelo também, fica ali o corpo preso e congelado, se for milhares de anos, se a gente encontrar, ele está bem preservado. Aí diz assim: a fossilização é um evento raro e conserva principalmente as partes duras dos organismos. Quais são as partes duras? Os ossos, os dentes, as conchas, né? Animais que têm conchas, as carapaças, animais que têm carapaças têm como se fosse um escudo em cima, né? As tartarugas, os insetos têm uma casca, uma carapaça. E também os troncos das árvores e até folhas podem ficar fossilizados. Aí diz assim: a formação de um fóssil pode acontecer quando um organismo morto ou uma parte dele é soterrado por sedimentos, impedindo a ação de micro-organismos decompositores e de outros agentes. Então, forma uma camada em cima do animal que acabou de morrer. Essa camada de sedimentos, ela protege, né, protege da ação dos micro-organismos. E aquele sedimento ele vira uma rocha e o animal vai ficar petrificado depois ao longo de milhares de anos. Aí diz assim: como a água da chuva e do vento que causam a deterioração do material. Ou seja, o vento e a água vai levando o material que forma o sedimento e o animal fica protegido ali, né? O corpo do animal fica protegido da ação de micro-organismos, da chuva, do vento e do sol. Aí diz assim: ao longo do tempo, novas camadas de sedimentos vão se acumulando. Então, vai formando muitas camadas em cima, formando uma rocha sedimentar em meio à qual fica preservado o vestígio daquele animal, daquele ser vivo. Nesse tipo de fossilização, a matéria orgânica do ser vivo é gradualmente substituída por minerais. Então, os ossos, as células dos ossos vão sendo substituídas por mineral. Vai caindo fora o cálcio e as membranas das células e vai ficando no lugar minerais, como o próprio cálcio, calcário, né? Vai formando ali, vai trocando de lugar e aqui, o que era um osso vira uma pedra. Há também outros processos pelos quais os fósseis podem ser formados. Por exemplo, a parte dura do organismo pode não ser preservada, mas deixar marcas nas rochas que se formou ao seu redor. Então, às vezes, não sobrou nada do animal, nem o fóssil, mas ficou a marca dele na rocha, né? O contorno dele. Dá para ver ali naquela imagem ali do canto, ó, tem um contorno aqui até da cauda do animal. Tem um contorno em volta, olha lá. Certo? Fica uma marca. Beleza, então agora vamos para a última, que são as rochas metamórficas. Ok, então agora na página 80 deixa eu ver aqui, 87. Na página 87, rochas metamórficas. Eu disse que a palavra metamórfica, mórfico vem de forma, meta, mudar de forma. Então é uma rocha que se transforma. Aí diz assim: desde o início da formação da Terra, as rochas sofrem modificações. As rochas metamórficas são formadas pela transformação de qualquer tipo de rocha no estado sólido. Então, a palavra é transformação. Quando uma rocha se transforma em outra, essa outra é uma rocha metamórfica. Como as ígneas, elas podem virar metamórficas. Lembra? As ígneas foram as primeiras que a gente viu. As sedimentares, que a gente acabou de ver, dos fósseis, elas podem se transformar e virar metamórfica, e as próprias metamórficas podem virar outras metamórficas. Essas transformações, ou essa transformação, acontece quando, em partes profundas da crosta terrestre, lá no fundo, as rochas são submetidas a altas pressões e temperaturas. Então, o fundo, vários metros e quilômetros para baixo do solo, lá é como se fosse um forno, muito apertado. Então, essas rochas sedimentares ou outras que vão descendo, né, com o passar do tempo, que vai formando outras em cima, vai descendo.
quando chega lá no fundo, tem muito peso, então muita pressão e muita temperatura. E é nesse processo longo de milhares de anos que essas rochas vão se transformando. Vai sendo cozida a rocha lá no fundo. Então, está produzindo novas texturas e novos minerais, alterando a composição original da rocha. Então, vai cozinhando a rocha lá no fundo. O granito, por exemplo, ele é uma rocha ígnea. Ela é formada do resfriamento do magma dentro do solo. Por exemplo, quando está sob alta pressão e temperatura, o granito, né, em camadas profundas da crosta terrestre, pode se transformar em gneiss. Então, o granito se transforma numa outra rocha chamada gneiss, que é uma rocha metamórfica. Ok? Aí depois, além do gneiss, a ardósia. Já ouviu falar de ardósia? Ardósia é uma pedra usada para fazer calçada. A ardósia e o mármore também são exemplos de rochas metamórficas. Então, nós temos aqui 3 exemplos de rochas metamórficas. O gneiss, a ardósia e o mármore. São 3 rochas que são cozidas lá no fundo até virar essas rochas aí. Aí diz assim: elas são amplamente empregadas na construção civil, como revestimento de pisos, paredes, bancadas de pias, bem como na confecção de tampos de mesas e esculturas. Então, essas rochas que desceram lá para o fundo, cozinharam a alta pressão e temperatura, se transformaram em rochas metamórficas, elas podem, depois de um tempo, subir de novo, né? As coisas vão mudando, a Terra vai mexendo, as placas tectônicas vão se movimentando, vai formando as montanhas, então essas rochas podem subir novamente. Claro que isso leva milhares ou milhões de anos para acontecer. Outro exemplo de rochas metamórficas é a pedra-sabão, muito usada na fabricação de utensílios de cozinha e de decoração e também por artistas em esculturas. A pedra-sabão ela é usada para fazer estátua. Vocês já ouviram falar do artista chamado Aleijadinho? O Aleijadinho usava pedra-sabão para fazer as suas estátuas. Vou mostrar aqui para vocês estátuas feitas por ele. Ó. Olha só. Essa aqui são estátuas feitas por ele, o artista mineiro chamado Aleijadinho. Ele fez estátuas dos apóstolos, né? Dos apóstolos e de Cristo e tal. E aqui diz assim, ó. Estátuas esculpidas em pedra-sabão por Aleijadinho. Ele fez entre 1794 e 1804, ou seja, já tem aí 200 e poucos anos que ele fez, né? 220 anos mais ou menos que ele fez essas estátuas. Elas compõem o conjunto de esculturas, o conjunto chama Os 12 Profetas. Essas estátuas estão na cidade de Congonhas, em Minas Gerais, e essa foto é de 2013. Essas aqui, então, são 3 estátuas expostas na frente da igreja, né? Em Congonhas, em Minas Gerais. Tá? Aqui do lado tem uma pedra também, que é um gneiss. Ó. Vou mostrar o gneiss aqui. Olha lá. O gneiss, ele parece um mármore, mas ele esfarela mais fácil. Tá? Esse é o gneiss, fragmento de rocha gneiss. Ao comparar com o fragmento de granito, como foi apresentado antes, podemos notar algumas diferenças entre essas duas rochas. O gneiss ele tem pedrinhas menores, né? E é como se tivesse derretido mesmo. É como se você pegasse o granito e levasse para um forno e deixasse lá, sei lá, 1000 anos lá, e aí as pedrinhas vão mudando de forma. Então, forma o gneiss. Beleza? Ok, vamos seguir. Ok, esse foi o primeiro vídeo da semana. Então, nós vimos o tema 1 e o tema 2. Nós falamos, então, sobre a crosta terrestre e nós falamos depois sobre a composição da crosta terrestre. Nós falamos de rochas e de minerais, né? Falamos dos minérios. Quando a gente tira esses minerais, eles têm valor econômico. Nós chamamos de minérios. Nós falamos dos tipos de rochas, que eu disse que são 3. Então, eu discuti as rochas ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Lembrando, as ígneas são o processo de resfriamento do magma, que pode ser fora da Terra ou dentro da Terra. Né? Por exemplo, o basalto é formado fora, o granito é formado dentro.
Depois nós vimos as rochas sedimentares, que são formações de camadas sucessivas de material que é trazido ou pela água ou pelo vento. Isso vai endurecendo e formando camadas de rocha. É nessas camadas, dentro dessas camadas, que a gente pode encontrar os fósseis. Elas são as preferidas pelos geólogos para procurar os fósseis. E por último, nós vimos as metamórficas, que são rochas que sofrem transformação. Elas descem vários metros ou quilômetros para baixo, e aí a temperatura e a pressão muito forte lá embaixo faz com que elas fiquem cozidas, entre aspas, e sofram transformação. Aí nós vimos um exemplo, quando o granito afunda lá e sofre esse processo por milhares de anos, ele vira uma outra rocha chamada gneiss. Outro exemplo de rocha metamórfica é o mármore. O mármore e a ardósia também são rochas metamórficas, ok? Bom, aí nós encerramos aqui essa parte. Eu vou daqui a pouco, dá tempo de você beber uma água, né? Tomar um café e voltar para assistir o próximo vídeo, que é o tema 3 sobre. O tema 3 é sobre o solo. Nos vemos já já então. Até!